A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de setembro de 2022, 8 horas e 38 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos os julgadores, dos advogados Dr. João Vitor, Dr. Tiago e do Dr. Rodolfo pela representação fiscal. Peço a todos que abram o processo da Bailosher do Brasil, SA, AIM 4141092. Dr. Walter, ele é o relator. Dr. João Vitor está presente para fazer sustentação oral. Peço para que o Dr. Walter faça um breve relato dos autos e eu passo a palavra, e pode passar de palavra diretamente ao Dr. João para fazer sustentação oral. Bom dia. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve a cobrança de imposto, multa e juros lançados no AIM 4141092-0. As acusações são duas, presidente. A primeira é por deixar de pagar imposto no período de junho de 2016 a agosto de 2017, com relação à aquisição de gordura suína, que possui diferimento do imposto. E a segunda infração é crédito indevido, no mesmo período, em decorrência de escrituração de livros, registro de entrada, notas fiscais relacionadas nos autos da empresa Colovec do Brasil, distribuidora de produtos químicos, que teve a sua inscrição cassada e declarada como inidônea. Esse é um resumo, presidente. Obrigado, doutor. Fica à vontade, doutor João Vitor, para fazer a sustentação oral. Perfeito, obrigado, doutor Silvio, doutor Walter, cumprimento a todos os jogadores aqui, representação fiscal, também meu colega aqui, Tiago, que fará sustentação em breve. Começo essa sustentação, talvez na linha do Hélio, para todos os são paulinos, espero que estejam felizes e animados, os corintianos também, porque aqui eu tenho uma missão, entendo eu como difícil, e vocês vão entender por quê em breve. Mas talvez, indo de trás para frente, acho que a gente tem que pontuar, acho que 3 elementos primeiros, que são subsidiários ao mérito, mas que são muito importantes aqui para destacar nesse momento, independe absolutamente do tema que a gente está lidando aqui. O primeiro ponto é o pedido de aplicação imediata da revisão da súmula 10, em relação aos juros que ultrapassam a Selic, uma vez que estamos diante de um período de apuração entre junho de 16 e agosto de 17, e apenas em meados de 2017 houve a mudança da legislação para limitar os juros à Selic. O segundo ponto, houve aplicação cumulativa de 2 multas que o artigo 85, parágrafo 3º da Lei 6374 impede literalmente. Houve aplicação da multa de 100% sobre o valor do imposto e uma multa de 35% do valor da operação em relação ao crédito alegadamente indevido. E aí, como os senhores podem ver, literalmente, o parágrafo 3º do artigo 85 impede a acumulação dessas multas, que, salvo engano, uma está prevista na linha L do inciso 1 do artigo 85 e a outra está prevista na linha C do inciso 2 desse mesmo artigo 85. Então, dentro disso, eu peço de imediato o cancelamento das multas. Outro ponto importante aqui, nesse caso, diz respeito ao que nós entendemos uma duplicidade de autuação. E explico por quê. Dentro da premissa adotada pelas auditoras fiscais, são 2 auditoras fiscais neste lançamento, dentro da premissa de que a operação estaria, sim, sujeita ao diferimento e, consequentemente, não haveria direito a crédito, eu devo aplicar o artigo 383 do regulamento do ICMS,
para fins de quê? Para fins de exigir da Bayer Lotcher do Brasil o recolhimento do imposto na entrada do sebo, o que não foi feito, e o consequente creditamento desse mesmo imposto também no momento da entrada. No caso, o que a Bayer Lotcher do Brasil fez? O fornecedor Colovec emitiu uma nota fiscal com destaque do ICMS. A Bayer Lotcher do Brasil entendeu, com base nas informações do fornecedor, que a operação não estaria sujeita ao diferimento e, consequentemente, tomou o crédito dessa operação. As auditoras fiscais, digamos assim, literalmente na legislação, de novo, considerando que o tal diferimento seria aplicável, elas estão corretas dentro de uma aplicação literal de exigir o imposto na entrada e impedir o creditamento adotado pela empresa. No entanto, senhores julgadores, caso entendamos aqui neste julgamento que haveria realmente a necessidade de a operação estaria sujeita ao diferimento até o ingresso do produto no estabelecimento industrial, estabelecimento da Bayer Lotcher, quando nós impomos aqui um imposto sobre a Bayer Lotcher, o consequente é o crédito. O crédito no mesmo valor do crédito que já foi tomado pela empresa. Então, na medida em que nós mantenhamos a autuação em relação ao mérito, na forma como as auditoras fiscais colocaram, a gente estará exigindo imposto 3 vezes. O primeiro imposto se refere à impossibilidade do creditamento da Bayer Lotcher, num primeiro momento, porque houve o pagamento por aquelas mercadorias adquiridas, com destaque do ICMS. O segundo imposto, que é esse imposto na entrada do sebo no estabelecimento industrial da Bayer Lotcher, e o terceiro imposto, que seria justamente esse estorno do crédito, ou seja, o imposto que foi recolhido para os cofres públicos pelo fornecedor não está sendo considerado, haveria mais um imposto na entrada no estabelecimento da Bayer Lotcher e um terceiro imposto que seria o impeditivo a esse creditamento por parte da Bayer Lotcher. Então, dentro disso, até na linha de outros julgados no âmbito do TIT, eu pediria e realmente chamo a atenção para esse ponto já de imediato dos senhores que, caso se mantenha o entendimento de que a operação estava sujeita ao diferimento e, consequentemente, deveria haver o pagamento de imposto no ingresso da mercadoria dentro do estabelecimento da Bayer Lotcher, requer-se o cancelamento do auto de infração em relação à parte do crédito indevido, porque ainda que o crédito não pudesse ser, porventura, tomado com base na nota fiscal do fornecedor, esse crédito seria uma decorrência lógica da manutenção do auto de infração. Dentro disso, eu queria colocar brevemente alguns pontos aqui para os senhores em relação ao mérito, e de forma, na medida do possível, breve, em vista, né, acho que meu entendimento sempre é que na sustentação oral a gente não deve repetir o que está no recurso ordinário ou o que está nos memoriais de julgamentos apresentados pelos senhores, mas simplesmente destacar alguns pontos que eventualmente não tenham passado desapercebido ou que tenham ficado, né, um pouco obscuros. Por que eu comecei a sustentação oral dizendo que a minha tarefa é difícil? É por conta do meu entendimento em relação ao mérito? Não, mas é por conta de, em relação à mesma operação, já ter havido um julgamento na 4ª Câmara deste tribunal, também com a relatoria do Dr. Walter, onde foi apresentado um voto desfavorável para a Bayer Lotcher. E o fundamento principal, entendo eu, doutor Walter, me corrija posteriormente se eu estiver enganado, mas do voto anterior teria sido que fato? Que a empresa não teria demonstrado que
houve industrialização, ou que teria havido industrialização prévia à aquisição do produto, ou seja, que o fornecedor Colovec teria industrializado o produto. E esse ponto foi até discutido por minha colega Alessandra com o Dr. Walter em sede de despacho, e realmente é um ponto relevante para a gente tratar aqui, colocando basicamente como funcionou a operação e o que diz o artigo 383 do regulamento do ICMS. A Bayer Locher do Brasil, uma subsidiária de um grupo alemão, utiliza o sebo de origem animal, pode ser bovino ou suíno, para processá-lo e transformá-lo em um determinado produto. Pois bem, a Bayer Locher do Brasil efetua aquisições de fornecedores diversos, não apenas a Colovec, como é o caso desta autuação e da autuação anterior. Nessas aquisições de sebo, a gente pode estar diante de dois tratamentos distintos. Pode haver o diferimento, nos termos do 383, do regulamento do ICMS, onde o fornecedor vende a mercadoria sem destacar o ICMS deve ser recolhido na entrada do estabelecimento industrial, no caso, poderia ser a Bayer Locher vai lá e recolhe o imposto e toma o crédito, consequentemente, no momento da entrada, ou podemos estar diante de um outro tratamento tributário, qual seja, fornecedor vende, destacando o ICMS, a Bayer Locher adquire o produto, toma o crédito do ICMS e na revenda do produto, ou na venda do produto final lá na frente, toma esse crédito, utiliza o crédito tomado no momento da entrada. Pois bem, qual tratamento eu devo aplicar no caso concreto? Depende. Depende do quê? De se o produto foi ou não industrializado numa etapa anterior. E o que é industrialização nos termos exigidos pela legislação? Não só pelo regulamento do ICMS, não só por decisão CAT, mas também por consultas efetuadas por fornecedores também da Bayer Locher do Brasil para a Cefaz. Tem dois fornecedores, inclusive demonstramos por meio de notas fiscais que esses fornecedores forneceram produtos para a Bayer Locher com o mesmo tratamento tributário de destaque do ICMS. E esses dois fornecedores, a FRS e a Maranello, possuíam e possuem consultas que são relativamente recentes, uma de 2019 e uma de 2021, perante a Cefaz. E basicamente o que é perguntado? Cefaz, o que eu faço? Além de segregar o sebo, tirar ali o sebo do osso, tirar o sebo do chifre, eu faço um processo que entendo eu ser de industrialização. E qual que é esse processo? É um processo de purificação, de filtragem, é um processo mínimo sobre o sebo, mas é um processo que eu faço. Isto é suficiente para ser considerado industrialização? A Cefaz disse sim. É suficiente para considerar como industrialização, consequentemente, na tua venda para os teus clientes, você deve encerrar o diferimento em si e recolher, destacar e recolher o ICMS. É isso que a FRS faz, é isso que a Maranello faz, todas embasadas numa consulta da Cefaz. A Colovec efetuou o mesmo procedimento em relação à Bayer Locher, vendeu o produto com destaque do ICMS. A Bayer Locher, dentro das suas premissas, né, dentro do seu estabelecimento, viu a nota fiscal, pagou pela nota fiscal, existe comprovante de pagamento pela nota fiscal ou pelas notas fiscais, existe comprovante de receptação efetiva do produto no estabelecimento da Bayer Locher e, consequentemente, tomou o crédito destacado em nota, tal como fez com relação a outros fornecedores. Eis que a Bayer Locher é autuada e se pergunta por que eu fui autuada? Por que nessa operação? E aí vem esse segundo auto de infração, onde, além de questionar o destaque do imposto versus diferimento, a Cefaz, as auditoras fiscais, trazem a questão da inidoneidade do fornecedor.
inidoneidade de um fornecedor decorrente de que procedimento administrativo? As operações da Bayer Locher, como eu comentei com os senhores, foram efetuadas de junho de 2016 a agosto de 2017. Pois bem, em 2018, foi instaurado um procedimento administrativo retroativamente a junho de 2016 para fins de verificar a idoneidade da Colovec. Em 2019, foi declarada a tal inidoneidade com efeitos retroativos, algo que nós sabemos, não só pela súmula 509 do STJ, mas é jurisprudência, digamos, pacífica, na Câmara Superior do TIT, nas câmaras ordinárias, que, uma vez que nós cumpramos com alguns requisitos, não há a possibilidade de retroagir uma declaração de inidoneidade. Pois bem, nós temos consultas cadastrais efetuadas à época e juntamos os comprovantes que foram arquivados à época. A declaração está retroagindo a um período de apuração onde sequer havia uma suspeita por parte da Cefaz, quanto mais da Bayer Locher. Por que não havia suspeita da Bayer Locher? A Bayer Locher efetivamente fez as operações, pagou pelas operações, recebeu os produtos, fisicamente demonstramos que os produtos chegaram e temos esse auto de infração. Então, a questão da inidoneidade, eu acho que não foi um ponto tratado no primeiro auto de infração, não sei qual que será o posicionamento do Dr. Walter, mas nos parece, pelo menos, que nós cumprimos com todos os requisitos, não só do ponto de vista prático, mas do ponto de vista formal, em termos de juntar todos os comprovantes, ao nosso entender necessários, mas caso porventura os senhores não entendam que esses comprovantes são suficientes, podemos juntar, apresentar outros documentos que os senhores entendam cabíveis. Mas fizemos até kits para demonstrar claramente que houve a operação efetuada pela Bayer Locher. E aí vamos para o primeiro ponto. Está sujeito ao diferimento ou não está sujeito ao diferimento? E aí que entra a questão, pelo que nós entendemos, doutor Walter, do teu voto anterior, o ponto que acabou pegando foi porque o CFOP colocado na nota fiscal está de revenda de produtos adquiridos de terceiros e não de venda de produto industrializado ali na Colovec. No primeiro momento, nós pensamos, bom, mas será que, eventualmente, não estaremos diante de um mero erro formal da Colovec? A Bayer Locher não emitiu nota fiscal nenhuma. Quem emitiu foi a Colovec, com destaque do imposto, indicando que não haveria diferimento. Fomos atrás de outras notas fiscais emitidas por FRS, Maranello, e até como reconheceu o doutor Walter em seu voto, essas notas fiscais, algumas delas têm o CFOP de revenda também. Mas por que a Cefaz foi atrás apenas da Colovec? O segundo auto de infração indica que a inidoneidade e realmente, se é uma empresa que não estava cumprindo com suas obrigações fiscais, a própria Bayer Locher, por ser subsidiária de um grupo alemão, não tem interesse de fazer, ou não teria interesse de fazer operação, não faz desde 2017, mas não teria interesse de fazer operação com a Bayer Locher, com a Colovec. Mas o ponto é que operações foram feitas, produtos foram recebidos e o pagamento foi efetuado. Então, qual que é o ponto aqui? O auto de infração, o julgamento, o voto do doutor Walter, de novo, se estiver equivocado, me corrija, doutor Walter, mas no caso anterior, se apega muito à questão do CFOP colocado na nota fiscal da Colovec. Muito embora nessas duas consultas que trouxemos aos autos da Cefaz, a Cefaz diz que alguns elementos, como por exemplo o NCM, não indicam nada a respeito de se está sujeito ou não ao diferimento. Pois bem, o CFOP é um indicativo? Sim. É um indicativo importante? Sim. Para mim, não mais importante do que o próprio destaque do ICMS, porque para a Bayer Locher seria mais vantajoso comprar um produto com diferimento, pagar o imposto por ela mesma. Com isso, não tem risco em relação a autuações, mas não, ela foi lá e pagou um valor maior. Então, qual que é a grande questão aqui que nós buscamos chamar a atenção do Dr. Walter, e eu chamo a atenção de todos, o artigo 383 do regulamento do ICMS,
apenas diz o seguinte: o diferimento está encerrado na entrada no estabelecimento industrial. O que nos garante, dentro disso, que o produto que a Colovec me vendeu não foi industrializado por uma outra pessoa? Ou seja, a Colovec pode ter recebido de um estabelecimento industrial, encerrou o diferimento lá atrás e, consequentemente, nessas vendas, há o destaque do ICMS. Há a necessidade de haver o destaque do ICMS. Então, dentro disso, nós, particularmente com toda a vênia ao Dr. Walter, nós não entendemos que o fato de ter um CFOP de revenda ou de industrialização indica se o produto foi ou não industrializado. Porque eu posso estar diante de um mero erro formal, inclusive em relação a outros fornecedores, FRS Maranello, cujas notas apresentamos com o mesmo CFOP, e a Cefaz validou as operações dizendo: se você industrializa, se você filtra o sebo, ótimo. Encerrou o diferimento, então destaque o ICMS, porque tem ICMS. A Colovec fez a mesma coisa. E por que houve autuação nessa operação? Por conta da declaração retroativa de inidoneidade. Então, dentro disso, senhores, eu não quero me estender, encerro aqui as minhas palavras, agradeço a atenção de todos e peço uma atenção especial a esse ponto do porquê nós estamos diante de uma autuação neste caso específico, se o CFOP realmente o CFOP do fornecedor é tão relevante assim. Buscamos o fornecedor para ir atrás de uma declaração de que houve uma industrialização, buscamos, mas ele não existe mais. A Colovec não existe mais. As operações foram até 2017, estamos em 2022. Entendeu? Então, não tem como, acaba ficando uma prova diabólica, não tem como eu produzir outras provas além do que foi produzido. Apenas o fato de que pagamos, de que recebemos a mercadoria, de que fizemos outras operações com outros fornecedores nos mesmos moldes, mas o penalizado está sendo a Bayer-Locher, e não o fornecedor ou os sócios do fornecedor em relação a qualquer pendência perante a Cefaz. Mas aí é um problema da Colovec. A gente não pode transferir esse problema para a Bayer-Locher. Com essas palavras, eu encerro minha sustentação e agradeço a atenção. Obrigado, doutor João Vitor, pela sustentação oral. E eu vou passar diretamente a palavra ao doutor Walter. Fica à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Doutor João Victor, parabéns pela sustentação oral. Pode ter certeza que o CFOP, eu estou sempre mencionando aí nos casos da Bayer-Locher, não é o ponto fundamental, tá? É sim um contexto da escrituração fiscal que deve obedecer ali alguns requisitos, né? Então, a responsabilidade não é só do vendedor da mercadoria, mas também de quem está adquirindo na hora de escrituração, né? Isso faz parte daqueles profissionais que trabalham na escrituração. Infelizmente, eu comecei a minha carreira profissional nesta área, então é por isso que eu destaco essas coisas, viu, doutor? Não é pessoal contra a empresa, né? Eu vou tentar justificar aqui meu voto dentro de tudo que foi apresentado pela empresa, tá? Com relação ao item 1, presidente, do auto de infração, a recorrente alega que a exigência do ICMS sobre mercadorias adquiridas, gordura suína, com base no artigo 383 do RICMES, seria descabida, pois a consultoria tributária do Estado de São Paulo, na consultoria tributária do Estado de São Paulo há entendimento sobre o encerramento do diferimento nos casos em que haja processo de industrialização da mercadoria objeto de autuação. Entendo que não há como acatar esse argumento, pois, compulsando os autos, todas as mercadorias foram acompanhadas com um documento fiscal indicando o CFOP 502, revenda de mercadoria, folhas tais, e retrata que houve revenda pelo fornecedor Colovec. Por isso, não há como defender que tal mercadoria passou por um processo de industrialização quando o próprio fornecedor afirma o contrário. A legislação exige que, no caso de venda de produto industrializado, o CFOP deveria ser 501, venda de produto industrializado. Também não há que argumentar que a industrialização poderia ter ocorrido em etapa anterior, pois a descrição do produto e o NCM revelam que o produto está em seu estado in natura.
Por essa razão, não acolho o argumento de que a mercadoria adquirida gordura suína é, na verdade, um produto industrializado, seja por falta de comprovação documental sobre o processo industrial do fornecedor, seja por falta de dedução lógica no cotejo dos documentos trazidos pela recorrente e o auto de infração. Quanto ao argumento sobre a cobrança do imposto na operação anterior, isso não garante o aproveitamento do crédito, pois para que o crédito seja admitido, antes há necessidade de saber se a operação é tributada. No caso em julgamento, a mercadoria está sujeita ao fenômeno da incidência do imposto por substituição tributária para frente, na modalidade de diferimento, o que implica na saída sem exigência do imposto, sendo procrastinado para o momento em que ingressar no estabelecimento destinatário. Caberia à recorrente adotar o procedimento exigido pela legislação em vigor, qual seja, pagar o imposto via lançamento do livro de apuração e, sendo o caso, aproveitar o crédito. Assim, não acolho o argumento de que a cobrança anterior exime a recorrente de adotar os deveres administrativos previstos na legislação em vigor. Sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade do diferimento, no que tange este último, considerando o disposto do artigo 28 da Lei 3457 de 2009, tal argumento não pode ser enfrentado na fase administrativa. No tocante à ilegalidade, o diferimento, substituição tributária para frente, tem autorização expressa tanto pela Lei Complementar Nacional 87 de 96, quanto pela Lei Paulista 6.374 de 89. Item 2 do auto de infração. A boa-fé invocada pela recorrente, com base na súmula do STJ 509, depende da prova da veracidade das aquisições, sendo dispensável, no caso, a comprovação dos fatos pela escrituração, vez que esta foi objeto de fiscalização e os referidos documentos se encontram nos autos, folhas tais. Mas não é suficiente para demonstrar a validade das operações, que dependem de outros elementos de comprovação, tais como financeira, negocial, transportes, etc., entre outros. Os documentos financeiros apresentados pela recorrente não podem ser afastados apenas pelo fato de o pagamento ter ocorrido pelo sistema de pagamento do Itaú, denominado CESPAG, até porque também consta os extratos bancários com as saídas dos recursos. A atividade financeira das empresas é dinâmica e sempre conta com novas facilidades ofertadas pelas instituições financeiras. Mas, no caso em questão, essa demonstração não ficou muito evidente, não sendo possível a vinculação de todos os pagamentos com a saída dos recursos. Já os documentos relativos à negociação, como bem ponderado pela douta representação fiscal, não merece qualquer investigação mais aprofundada, pois se refere a exercício anterior às notas fiscais objeto de fiscalização. Se não bastasse, a alegação da recorrente é a de que a negociação era feita com um representante comercial da empresa fornecedora, que geram mais dúvidas do que respostas, vez que, ao que tudo indica, o representante comercial é o verdadeiro comerciante das operações. É o verdadeiro comerciante das operações, devido ao seu grau de envolvimento com os pedidos e tratativas comerciais. Com relação aos documentos de entradas e análise das mercadorias adquiridas, esses não são suficientes para a comprovação da entrada efetiva do estabelecimento, pois são espelhos das notas fiscais que foram lançadas nos registros de entradas e que alimentam toda a movimentação de estoques durante o processo de fabricação da recorrente até o produto acabado. Isso não quer Perdão, presidente, só fazer um acerto aqui para ficar coerente a redação. Isso não quer dizer que não seja um indício, mas deve estar alinhado com os demais documentos apresentados como prova da boa-fé. Frise-se que, mesmo que se tais documentos servissem como conjunto probatório firme e idôneo, as notas fiscais da empresa Colovec informam diversos veículos de transportes e algumas transportadoras, que, conforme apontamento da fiscalização e da douta representação fiscal, são veículos de pequeno porte e de passeio, incapazes de transportar as diversas toneladas de mercadorias adquiridas pela recorrente, valendo ainda ressaltar a distância percorrida entre a cidade de Diadema e Americana. Assim, não resta dúvida de que o conjunto probatório trazido pela recorrente não conseguiu demonstrar sua boa-fé de forma clara. O imposto destacado na nota fiscal não é condição de validade do crédito, seja por falta de comprovação das operações explicitado acima, seja porque o seu destaque está em desacordo com a legislação em vigor relativo ao diferimento. Considerando o volume de operações e o porte da recorrente,
fica evidente de que deveria ter agido com maior zelo com as informações constantes dos documentos fiscais do seu fornecedor, especialmente quanto à incidência ou não da operação gordura suína, nos moldes do artigo 383 do RICMES, que faz parte da rotina fiscal da recorrente. Não há que se falar em duplicidade da cobrança do imposto dos itens 1 e 2 do auto de infração, pois estamos diante de infrações distintas, isto é, a primeira trata de falta de recolhimento do imposto decorrente de entrada de mercadoria com imposição legal de diferimento. Já a segunda refere-se ao crédito indevidamente apropriado pela recorrente, já que é sabido que, em caso de diferimento, o destaque do imposto não é permitido. Além disso, a discussão jurídica sobre a validade da apropriação do crédito destacado padece de lógica se confrontado com a tese da boa-fé, que não foi acatada, e com a própria legislação do diferimento, na qual só pode ser admitido o aproveitamento do crédito após o pagamento do imposto via livro de apuração. Assim, caso houvesse o pagamento do débito nesse momento, após 6 anos da entrada da mercadoria no estabelecimento, este fato não teria o condão de validar o aproveitamento do crédito passado, pois tal direito nasce juridicamente com o pagamento, e não antes. Sobre a multa em duplicidade, limitação da multa em 100% do valor do imposto, juros ilegais. Entendo que o argumento sobre a duplicidade de multas sobre os itens 1 e 2 não se sustentam por seus próprios fundamentos, pois são infrações distintas, uma de débito, diferimento, e a outra de crédito, nota fiscal inidônea. Logo, cada infração possui a sua respectiva multa, e por isso não há como acatar tal argumento. Sobre a limitação da multa em 100%, essa decorre de lei e não pode ser objeto de discussão no âmbito administrativo, por força do já mencionado artigo 28 da Lei 13.457. Portanto, não conheço do referido argumento. Assiste razão o apelo sobre a redução dos juros, tendo em vista a recente revisão da súmula TIT número 10. Por isso, acato o pedido de revisão dos juros para reduzi-los aos patamares fixados para aplicação aos tributos federais. Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento apenas para a redução do juros Selic para os percentuais fixados para os tributos federais, nos termos da nova redação da súmula TIT número 10. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Quando o doutor Walter faz o registro do voto, eu abro para discussão. Só queria ponderar aqui que no início o doutor Vitor citou aqui o problema da cumulatividade das multas. O doutor Walter não deu e, nesse caso, também acompanho ele, tá? Explico por que acompanho ele, tá? Nesse caso aqui, as constatações têm fundamentos autônomos, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que o produto é diferido para frente, substituição tributária para frente, você tem 2 modos de você promover o recolhimento. Ou você faz por GNRE ou diretamente no livro. E isso é na entrada do estabelecimento. Quando é GNRE, você paga e você consegue. Por isso que a gente fala o seguinte, o crédito, às vezes, o direito ao crédito, às vezes, ele depende do pagamento. Depende do pagamento. E é justamente esses são os casos. Como é que é feito o pagamento? Alguns créditos, você só tem o direito de tomar o crédito se você faz o pagamento via GNRE. Se você não faz o pagamento via GNRE, você não pode tomar o crédito. Por exemplo, você vai lá e pega uma empresa que está com regime especial na entrada. Então, todo mundo vai lá todo fornecedor não destaca imposto e ele é obrigado a recolher o imposto via GNRE e ele se creditar. Essa é uma forma. Outra forma é ele se creditar via livro. Ele se debitar via livro. A forma de pagamento, ele debita no livro e se credita na mesma hora, que é o caso dos autos. Esse é o caso dos autos. Então, o crédito, nesse caso, ele só poderia ser feito se houvesse o débito no livro. O débito no livro não foi feito. Por isso, o lançamento de falta de pagamento. O do crédito indevido, ele tem lastro no quê? Em duas coisas diferentes. Primeiro, o problema que não poderia haver destaque de imposto na operação. E segundo, a inidoneidade do fornecedor. Tá? Com relação aos problemas do NCM, do CFOP, o que acontece? Como o doutor Walter começou a leitura, ele fala que
ele começou a carreira dele trabalhando na área fiscal, né? Então, de fato, o CFOP, o NCM, o CFOP, tudo aquilo que vai dentro da nota fiscal são regularidades formais, tá? Então, se você, por exemplo, no campo, e isso a gente pega muito no idôneo, se você no campo da descrição do transportador, você não tem nada preenchido, você não tem dado nenhum do veículo, teoricamente, você está com uma irregularidade formal. O documento, ele não contamina todo o documento, mas num eventual problema com o fornecedor, ele traz para você o ônus de comprovar a regularidade daquele transporte. Entendeu? Então, assim, se você tem um CFOP que indica que a mercadoria não é industrializada, aparentemente não existe problema nenhum. Mas, se tiver problema, ele vai trazer para você o ônus de comprovar que aquilo não é verdadeiro. Entendeu? Por isso que o Dr. Walter ele vai lá e explica isso daí no voto, né? Porque assim é na vida, entendeu? Eu antes de ser juiz do TIT, eu também fui advogado e atuei na área imobiliária. E quando a gente vai fazer uma escritura, o tabelionato de notas ele vai lá e tem escritura padrão, que ele fala, olha, o valor pago pela transação já foi pago em dinheiro e moeda corrente. E toda vez eu pedia para mudar. Eu falei, não, isso aqui foi pago com cheque administrativo, isso aqui foi pago com o TED, de uma conta para outra. Por quê? Porque mais tarde, se der algum problema na venda, eles falam o seguinte, falam, cadê o dinheiro? Aí você tem que... Isso inverte o ônus para você. Você que tem que comprovar que aquilo não foi pago em dinheiro, em moeda corrente. Entendeu? Por isso que, às vezes, o documento tem irregularidade formal, mas atrai para o destinatário, ele acaba aceitando aquela irregularidade, ou é uma irregularidade formal, ou é aquilo que de fato aconteceu. Mas se for uma irregularidade formal, como o patrono sustenta, cabe ele, atrai para a autuada o ônus de comprovar que aquilo está errado. Entendeu? Por isso que na fala do Dr. Walter, ele inicia a fala falando que ele trabalhou na área fiscal e era uma coisa que ele pegava muito no pé, né? Porque, de fato, isso daí acaba trazendo o ônus da empresa, né? Invertendo o ônus para a empresa, né? Então, estabelecimento. Dr. Walter já fez aqui o registro do voto. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou encerrar os debates e passar a votação. Ô, João Vitor, a decisão foi unânime, recurso ordinário parcialmente provido para limitar o juros Selic, tendo em vista a súmula 10 que foi revisada. Agradeço pelo comparecimento e pela belíssima sustentação oral. Próximo processo da pauta e da Electro. Se quiser se retirar, fica à vontade. Se quiser acompanhar, também fica à vontade. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O doutor Tiago está presente aqui para o julgamento da Electro Redes S.A., a IM 415-301. Processo é de minha relatoria. O processo já havia sido pautado em sessão anterior. Doutor Tiago tinha feito a sustentação oral. Eu vou passar diretamente a leitura do voto. E se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar e o doutor Tiago esclarecer eventuais dúvidas de fato aí que se surgirem, tá ok?
Vou passar diretamente a leitura do voto a partir do item 9, tá? O AIM contém 3 acusações de deixar de pagar ICMS em operações de fornecimento de energia elétrica. No item 1, as operações foram consideradas como isentas. O relato infracional descreve que as aquisições, abre aspas, não foram realizadas por órgão da administração pública direta, por administração pública estadual direta, ou por suas autarquias ou fundações, portanto, não implicando na isenção de imposto disciplinada no anexo 55, no artigo 55 do anexo 1 do RICMES, fecha aspas. Do item 2, a acusação se relaciona a erro na aplicação da alíquota, em razão das operações referirem-se a contas residenciais que apresentaram consumo mensal acima de 200 kW, situações em que deve ser observada a alíquota de 25% prevista no artigo 52, inciso 5, a linha B do RICMES. No item 3, as operações foram consideradas como isentas. O relato infracional descreve que as aquisições de energia elétrica não foram realizadas para consumo de estabelecimento rural, assim considerado que efetivamente mantiveram exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrito no cadastro de contribuintes, conforme exposto no artigo 29 do anexo 1 do RICMES. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Após a interposição da defesa, a autuada recolheu parte do item 2, conforme certificado pelo Núcleo Fiscal de Cobrança. O julgador de primeira instância decidiu manter parcialmente a IEM, isto porque acolheu a preliminar de decadência, e assim cancelou os subitens 1.1, 2.1 e 3.1 do DDF. Recurso de ofício. O julgador de primeira instância, ao analisar a preliminar de decadência, fundamentou-se sua decisão nos seguintes termos: transcreva o parágrafo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da decisão recorrida, que pontua sobre as razões da aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. E continuo no meu voto. A DRF, parecer de recurso, concorda com a decadência do subitem 2.1. No entanto, discorda dos subitens 1.1 e 3.1, pois nesses casos a regra decadencial seria disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN, tendo em vista a inexistência de pagamento parcial. Mantém a decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos. Registro que a Igreja de Câmara Superior, no julgamento da IM 4.000.095, dígito 3, manteve o entendimento de que se aplica o artigo 150, parágrafo 4 do CTN na contagem do prazo decadencial. No julgamento da IM 4.000.095, dígito 3, a acusação é de falta de pagamento a acusação de falta de pagamento se referia à importação por conta e ordem. E, nesse caso, também não houve recolhimento parcial do ICMS ao Estado de São Paulo. Assim, entendo que, em relação à decadência, a decisão de primeira instância deve ser mantida integralmente, pois está em consonância com o entendimento da Igreja de Câmara Superior deste tribunal. Destarte, opino pelo conhecimento e não provimento do recurso de ofício. Então, eu mantive aqui a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 para o CTN. Passo ao recurso ordinário, a acusação do item 1, que se refere às operações consideradas isentas. Tá? O julgador de primeira instância, no mérito, manteve a acusação sob o argumento de que as provas apresentadas, abre aspas, não permitem concluir que se referem a órgãos públicos estaduais, tanto da administração direta quanto fundações e autarquias. Mesmo cotejando as informações prestadas na notificação, bem como na defesa, não foi possível aferir com exatidão e certeza que as operações tiveram como destinatários órgãos públicos estaduais, quer sejam da administração direta, quer autarquias ou fundações. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Informo que o FR elaborou 3 demonstrativos. Demonstrativo 1, juntado às folhas 509. Demonstrativo 2, juntado às folhas 510/511. E demonstrativo 3, juntado às folhas 517/548, que consolida o DDF. Além disso, as folhas 512/516 foi elaborado o demonstrativo em que se analisa as respostas às notificações. A isenção do artigo... a isenção do artigo 55. Deixa eu só fechar aqui. Eu esqueci de colocar o artigo. Só um minuto, por gentileza.
intenção do artigo 55 do anexo 1 do RICMES contempla, abre aspas, órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, fecha aspas. Ao analisar o demonstrativo 1 e 2, especificamente na coluna razão social, a grande maioria seriam escolas. A grande maioria seriam escolas. As escolas serão tratadas mais à frente, até porque as razões do apelo recursal se concentram nas escolas. Quanto ao destinatário, Fidelino Benevides, opino pela manutenção da exigibilidade, pois o CNPJ 0008179612900 informado é inválido. Também opino pela manutenção da exigibilidade dos destinatários. Consórcio de Desenvolvimento Região Sul e Sul, CNPJ número tal, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que consta do demonstrativo 1, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, todos os CNPJs que constam do demonstrativo 1, Unidade de Reabilitação Luiz Simão Toro, CNPJ tal, Cooperativa Agrícola Mista da Região de Registro, Fundag, Fundação de Apoio de Pesquisas Agri, Companhia de Processamento de Dados, CNPJs, eu cito os dois CNPJs, Associação Hortolândia de Atibaia, Companhia Paulista de Trens e Metropolitano, tendo em vista que os mesmos não se enquadram na definição de órgão da administração pública estadual direta e suas fundações. Com relação aos demais, em sede recursal, a autuada explica que as operações de fornecimento de energia elétrica foram destinadas a escolas públicas e que as destinatárias não possuem CNPJ. E por esta razão, em algumas notas fiscais, não constam a indicação do CNPJ. Não consta a indicação do CNPJ. Em outras, foi utilizado o CNPJ da Associação de Pais e Mestres, APM. Neste caso, trata-se de entidade privada. E outros da respectiva diretoria de ensino, ao qual a escola é vinculada, razão pela qual o endereço do CNPJ não corresponde ao endereço do local de consumo. Assim, a tese defensiva se baseia na alegação de que os reais destinatários seriam órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, como definido no artigo 55 do anexo 1 do RICMES, fazendo jus à isenção. O demonstrativo juntado às folhas 517/548 relaciona os documentos fiscais que compõem a acusação. Ao analisar o demonstrativo, constato que a quase totalidade das operações indicam como destinatário escolas públicas. Na defesa do recurso ordinário, a autuada trouxe diversos documentos que comprovam a tese de que o endereço de fornecimento da energia elétrica é um órgão estadual, escola pública, bem como demonstrou que o CNPJ indicado no documento fiscal é da diretoria de ensino ao qual a escola é vinculada. Por esta razão, o CNPJ indicado para diversas unidades consumidoras que fazem parte da circunscrição da atuação da diretoria de ensino. A autuada indicou no corpo do recurso ordinário consulta a sites em que demonstra que a escola unidade consumidora está vinculada à diretoria de ensino, que possui CNPJ indicado no documento fiscal, e que o local da unidade consumidora é o endereço da escola. Também foram trazidos, no cumprimento da diligência, contratos que demonstram que as unidades consumidoras são efetivamente órgão da administração pública do Estado de São Paulo. As provas apresentadas pela autuada demonstram que, embora em alguns casos inexista indicação de CNPJ, e de casos que o CNPJ indicado seja a diretoria de ensino, os endereços das unidades consumidoras indicados e os nomes dos locais são órgãos públicos estaduais. Assim, as provas trazidas pela autuada demonstram que os reais destinatários são, de fato, órgão da administração pública beneficiários da isenção estabelecida no artigo 55 do anexo 1 do RICMES. Por outro lado, ao analisar as provas do fisco, entendo que, embora exista irregularidade formal em relação à não indicação de CNPJ ou indicação de CNPJ que se refere a estabelecimento localizado em outro endereço ou mesmo associação de pais e mestres, o conjunto probatório produzido pelo fisco não demonstra efetivamente que as unidades consumidoras não são órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, como definido no artigo 55 do anexo 1 do RICMES. Com efeito, opino pela insubsistência parcial do item 1, pois não resta comprovado que as unidades consumidoras são órgãos da administração pública direta e suas fundações e autarquias, tendo em vista que a autuada fez prova de que as unidades consumidoras são escolas públicas.
Ou seja, nesse caso aqui, eu acabei dando parcial provimento ao item 1, cancelando a acusação em relação às escolas, às escolas públicas. Passo ao item 2. No item 2, o fisco, no demonstrativo 4 de folhas 583/597, relaciona os dados de documentos fiscais que compõem a acusação. A autuada, as folhas tais, alega que, abre aspas, as faturas elencadas do demonstrativo 4 não ultrapassaram o consumo mensal de 200 kW, porque as NFCEE descritas se referiam a contas complementares referentes a mais de um mês de medição, seja em razão de procedimento irregular constatado nas unidades consumidoras, furto de energia elétrica, popularmente denominado gato, seja por avaria constatada no medidor das unidades consumidoras. Fecha aspas, folhas tais. A alegação não pode ser acolhida. Não há prova nos autos que demonstre de forma cabal que o consumo deve ser diluído em diversos meses, de forma que o consumo mensal não alcance o limite de 200 kW. As alegações citam a legislação da ANEEL, que permite a emissão de fatura complementar, mas não se demonstra quais são os meses que a fatura abrange. Cito que as folhas 585, o fisco aponta que o consumo da nota fiscal número 327.356 foi de 4.808 kW, valor muito acima de 200 kW. Nesse caso, por se tratar de isenção que deveria ser diluído em mais de 24 meses, sem contar o valor mensal do consumo das faturas anteriores. Assim, ausente prova para sustentar as alegações da autuada, opina pela manutenção integral do item 2. Passa ao item 3. O demonstrativo de folha 670/671 informa que as operações foram destinadas a 4 clientes: Fazenda Paineira Ricardo S.A., Maria Patrícia Alves, Nobre Brasil S.A. e Turambé Serviços de Pesca e Criação. O AFR, na manifestação fiscal, informa que a isenção não se aplica, pois nenhum deles traz atividade produtiva rural em seu cadastro. Explica. Diz o AFR. Em sua impugnação, a defesa se apoia na resposta à consulta 14.522/2016, de 13 de 1 de 2017, que, por sua vez, se fundamenta na decisão normativa CAT número 1 de 2010. Diz assim o item 7 da referida consulta. Em relação à isenção, deve ser cumpridos os requisitos do artigo 29 do anexo 1 do RICMES. Assim, deve ser observada a decisão normativa CAT 1 de 2012. Nessa linha, somente os estabelecimentos cuja atividade econômica preponderante seja de exploração agrícola ou pastoril pode se beneficiar do fornecimento de energia elétrica isento do ICMS nos termos do artigo 29 do anexo 1 do RICMES. Ademais, este órgão consultivo tem entendimento que, em princípio, apenas estão sujeitas ao benefício aqueles estabelecimentos cujo KNAI principal esteja relacionado nas divisões 01, 02 e 03 da seção A, Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Agricultura, da relação de Códigos de Classificação Nacional das Atividades Econômicas, KNAI 2.0, aprovada pela Resolução CONCLA número 01 de 2006, e efetivamente seja atividade agrícola ou pastoril. Portanto, apenas o estabelecimento que cumprir referidas condições, observada a decisão normativa CAT 01 de 2012, poderá usufruir o benefício da isenção, não sendo extensível a outros estabelecimentos ou sócios que não estiverem de acordo com os referidos requisitos. Continua o AFR. De pronto, verificamos que a atividade preponderante do estabelecimento é o que determina a classificação ou não em estabelecimento rural, de acordo com a consulta acima. Ou seja, ao verificarmos o KNAI principal da empresa, isto é, sua atividade preponderante, teremos condições de aferir se as respectivas operações de recebimento de energia elétrica atendem às condições previstas no artigo 29 do anexo 1, abaixo transcrito. Transcreve o artigo 29 do anexo 1 e continuo no meu voto. Ao analisar a natureza jurídica do KNAI principal das clientes, informou que o cliente Mara Patrícia Alves, omitida pelo impugnante em sua defesa, tem atividade principal de restaurantes similares e não merece maiores comentários pela obviedade do caso, estando flagrantemente fora da definição de estabelecimento rural. O cliente Nobre Brasil S.A.,
tem atividade preponderante de comércio de atacadista de matérias-primas não especificadas anteriormente, ou seja, por possuir atividade principal de comércio, não pode ser considerado estabelecimento rural pela definição da resposta à consulta número 14.522 de 2016, de 13 de 1 de 2017, já que estabelece a obrigatoriedade de exploração agrícola ou pastoreio como atividade preponderante. O cliente Turumbé Serviços de Pesca e Criação tem atividade principal atividade de apoio à pesca em água salgada, e certamente não pode ser enquadrado como exploração agrícola. Por outro lado, também não podemos conceder que atividades de apoio à pesca em água salgada seja considerada atividade pastoril, semelhante às que fazem com gado bovino em fazendas do interior paulista. Não há a menor possibilidade disso ocorrer. O cliente Fazenda Palmeira, do Ricardo S.A., tem a atividade de extração de madeira em floresta plantada. Ora, podemos dizer que a madeireira que nada cultiva e somente extrai, ou como alguns ecologistas diriam, desmata, pode se classificar como atividade agrícola ou pastoril. A empresa nada pastoreia, não faz nenhuma espécie de cultivo, apenas extrai matéria-prima da natureza. Desse modo, não existe a menor chance desse cliente se enquadrar na hipótese de estabelecimento rural vinculada no artigo 29 do anexo 1 do RICMS, nem tampouco a definição da resposta à consulta 14.522 de 2016, de 13 de 1 de 2017. Continuo no meu voto. As razões recursais de folhas tais não infirmam o trabalho fiscal. Não restou comprovado nos autos que as clientes consumidoras se adequam à legislação. Por estas razões, as operações não poderiam ser isentas. Não há demonstração probatória de que as clientes exercem atividade principal agrícola ou pastoril. Assim, não há como aplicar a isenção prevista no artigo 29 do anexo 1 do RICMS para as operações. Nesse contexto, opino pela manutenção integral do item 3. Passo aos argumentos subsidiários. O pleito de redução e relevação da multa aplicada nos termos do artigo 527-A do RICMS não pode ser concedido por expressa vedação legal, isto porque as condutas infracionais implicaram em falta de recolhimento de imposto. O argumento de impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão de súmula 10, acolhe o argumento de impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10 de 2017 deste tribunal. A tese de cobrança de juros sobre a multa não pode ser acolhida, pois os critérios utilizados pelo fisco no cálculo do AIM constam de normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronto ao artigo 28 da Lei 13457. Adicionalmente, registra a súmula 13 de 2018 desse tribunal que trata da matéria. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento, e conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento. Eu vou fazer o registro dos votos, do voto, e eu abro para discussão. Doutor Silvio? Pois não, doutor Rodolfo. Eu vou solicitar uma manifestação, se o senhor puder me conceder, por favor. Tá ok, eu só vou registrar o voto e eu acho que aí já dá para o senhor fazer o pedido. Pois é, doutor Rodolfo, pode fazer o pedido. Registrado. Registrado já, doutor. Ok, o senhor pode passar a leitura, doutor. Vamos lá.
Eu vou pedir licença aos senhores para ler apenas a parte da preliminar em relação ao assunto decadência e a parte que se refere ao item 1, eu vou explicar brevemente para não tomar muito tempo dos senhores. Então, antes de iniciar aqui, já cumprimento o Dr. Silvio pelo claro voto que acabou de apresentar. Acho que as razões foram muito bem esclarecidas. Nessa manifestação que acabei de registrar aqui, a representação fiscal, na verdade, ela diverge apenas do assunto decadência e da questão relativa ao item 1 quanto às escolas, quanto à comprovação das escolas como ente da administração pública que faria jus ao benefício da isenção, né? Então, essa primeira parte eu vou ler. Conforme constou no voto do relator, o presente julgamento cuida de recurso misto, sendo o recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública e o recurso ordinário interposto pela autuada. As razões apresentadas no recurso de ofício, as folhas 1546 a 1555, abordam a temática da decadência do direito de lançar. A representação fiscal concordou com a decisão de primeira instância que considerou precluído o direito de ofício contestar o lançamento para os fatos geradores discriminados no subitem 2.1 do AIN. Conforme consta da peça exordial, embora o item 2 do AIN aborde infração relativa à falta de pagamento de imposto, houve recolhimento parcial do ICMS quando se lançou mão de alíquota inferior à devida. Pelas mesmas razões já expostas no recurso de ofício, concorda-se também com o voto ora proferido pelo ilustre relator. Contudo, em relação aos subitens 1.1 e 3.1 do lançamento, entende-se de forma diversa da conclusão exarada no citado voto. Cada nota fiscal elencada nos demonstrativos do fisco para referidos subitens materializam de forma individualizada fatos geradores para os quais não houve qualquer recolhimento do imposto por parte da autuada, tendo em vista que as operações foram consideradas isentas pela contribuinte, conforme narra a peça exordial. Dessa forma, para os referidos fatos geradores, não havia o que ser homologado pelo fisco, razão pela qual deve ser aplicado ao caso alincomento não a regra de preclusão homologatória do lançamento estampado no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mas sim a regra decadencial disposta no artigo 1731 do mesmo diploma legal, conforme decisões recorrentes, não só desse tribunal, mas também dos tribunais superiores. Inclusive, quanto ao decidido no AIN 4.000.095, dígito 3, citado no voto do ilustre relator, merece ser analisadas as razões apresentadas pelo ilustre relator Argos Campo Ribeiro Simões ao analisar o pedido de reforma de julgado administrativo interposto pela Fazenda. Aqui, na decisão da Câmara Superior, o voto vencedor, na verdade, ele fez uma breve remissão ao voto do relator, né? E não se aprofundou na questão da decadência, ele apenas concorda com o posicionamento exarado lá, que diz que nos casos de importação por conta e ordem se aplica o artigo 150, parágrafo 4º. Então, a representação fiscal entrou com um recurso, né, de pedido de reforma de julgado administrativo, e nesse pedido ficou mais clara a razão pela qual se entende pela aplicação do 150, parágrafo 4º, nos casos de importação por conta e ordem. Basicamente, eles entendem, ou foi entendido pela Câmara Superior, que, em que pese não ter havido pagamento para o Estado de São Paulo, houve um pagamento. E nesse caso, ao Estado do Espírito Santo, né? Então, eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui na leitura. Na referida decisão, acompanhada por todos os demais juízes presentes na sessão, realizada em 24 de 4 de 2018, restou consignado que for aplicada ao caso específico a regra disposta no artigo 150, parágrafo 4º, por se entender que houve pagamento, ainda que ao Estado do Espírito Santo. Então, aqui eu trago alguns trechos da decisão do relator, do Dr. Argos. Trata-se de reforma de julgado da Fazenda Pública, em fase de acordo especial, que, em provimento parcial, pelo fazendário resolveu pela manutenção da exigência do item 2 e afastamento do item 1 por advento do prazo fatal de natureza decadencial. O acórdão, em especial, ao negar provimento ao resto fazendário para alterar o resolvido em ordinário com relação à decadência do item 1,
firmou decidido naquele ordinário que, nesta parte, assim resolveu. Aí eu suprimo um pedacinho do voto e chamo atenção para esse trecho. Demonstra-se, pois, que mesmo nos casos de pagamento realizado para outro estado da federação, que não o estado de São Paulo, há possibilidade de aplicação do 150, parágrafo 4º do CTN. Destaca-se e coteja rol extenso de decisões judiciais, tanto do TJ paulista como do STJ. Então, aqui passa-se a analisar os regramentos que a representação fiscal apresentou no seu recurso. Eu vou pular aqui já para da súmula 555 do STJ. A súmula 555 do STJ, destacada pela recorrente, tem o seguinte teor. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173.1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Aqui, 2 motivos para não aceitar como processualmente adequada a este pleito a invocação da súmula 555, porque não é clara sobre a questão do destinatário da não declaração de débito licitada, já que no caso deste julgamento em reforma de julgado, houve declaração de débito e até pagamento ao estado do importador, Espírito Santo. Acordo do STJ. Suprimo um trecho do voto e chamo atenção para esse trecho aqui. Destaca-se novamente a circunstância fática do repetitivo do STJ, da inexistência de declaração prévia do débito, circunstância alheia ao nosso caso, em que existe declaração prévia, porém, não ao estado do adquirente paulista, mas sim ao estado do importador capixaba. E aqui, eu pulo para o final do voto do relator, no item 23. Destacando de forma derradeira que a situação destes autos apresenta os seguintes ingredientes fáticos. Com relação ao item 1, trata-se não pagamento de CMS exportação por Estado de São Paulo. Procedimento de importação por conta e ordem, importador do Espírito Santo e adquirente paulista. Pagamento de CMS importação ao Estado de origem. Assim, no caso dos autos, houve declaração de débito e pagamento antecipado, apenas não ao Estado que deveria, na ótica da recorrente e na deste tribunal, com farta de jurisprudência nesse sentido. Então, aqui eu passo para o item 9, parágrafo 9 da minha manifestação. Vejam, portanto, que a razão do não conhecimento e acolhimento do pedido de reforma de julgado administrativo e a consequente aplicação do disposto no artigo 731 foi justamente por ter a Câmara Superior concluído que, no caso daqueles autos, houve pagamento, ainda que ao Estado do Espírito Santo, o que é diverso do caso ora em análise, para o qual não houve qualquer pagamento. Assim, considerando-se que o entendimento exarado pelo ilustre relator foi pelo aperfeiçoamento do lançamento em 1/10/2018 e os fatos geradores abordados no subitem 1.1 e 3.1 referem-se à competência 9 de 2013, não há que se falar em decadência, pois, de acordo com o disposto no artigo 173.1 do CTN, o fisco teria até 31/12/2018 para efetuar o lançamento. De outra sorte, quando se conclui que para os fatos geradores abordados nos subitens 1.1 e 3.1 do lançamento houve pagamento parcial de CMS, a única conclusão possível é a que se está considerando como passivo de homologação as informações fornecidas nas GIAs para o referido período, ou o pagamento de ICMS decorrente de tais informações, pois para os fatos geradores materializados nas notas fiscais e em casos demonstrativos não houve qualquer pagamento, haja vista a isenção, né? A hipótese acima levantada culminaria na conclusão de que somente casos em que o contribuinte realize apenas operações isentas ou imunes, por exemplo, seriam considerados como sem qualquer pagamento. Do contrário, sempre haveria de se concluir que houve pagamento parcial de ICMS, ainda que o contribuinte apure em suas GIAs apenas R$1 de saldo devedor para as operações de todo o período. Contudo, mesmo que se considere como passível de homologação as informações fornecidas nas GIAs, ou o pagamento de ICMS decorrente de tais informações, também não haveria que se falar em decadência, mesmo ao se considerar a regra de preclusão homologatória exposta no artigo 150, parágrafo 4º. Quanto aos fatos geradores ocorridos ao longo de 9 de 2013, o fisco somente tomou conhecimento das informações fornecidas pela contribuinte em suas GIAs em 18/10/2013, conforme consulta ao posto fiscal eletrônico. Contudo, conforme salientado pelo ilustre relator, o lançamento já havia se aperfeiçoado em 1/10/2018, razão pela qual também não haveria que se falar em decadência.
Apenas para que fique claro, o que está defendendo aqui é a tese aplicada pelos tribunais superiores, que, ao presente caso, deve ser aplicada a regra disposta no artigo 1731. Haja visto que para os fatos geradores contestados subitens, em análise não houve qualquer recolhimento de imposto. Então, aqui eu chamo a atenção basicamente para a questão de que, como foi considerado isenta as operações, não houve pagamento, que somente seria possível considerar que houve pagamento caso esteja considerando como passiva de homologação as GIAs, né? E que só não haveria, não aconteceria nenhum pagamento em GIAs caso o contribuinte apenas realizasse operações isentas ou imunes, porque, do caso contrário, se ele apurasse R$1 de saldo devedor, sempre se concluiria que houve pagamento parcial. E quanto ao decidido no auto citado no voto do ilustre relator, naquele caso foi considerado que houve pagamento, mas ao Estado do Espírito Santo, diferente do nosso caso, que não houve pagamento para nenhum Estado. Em relação ao item 1, aqui eu vou explicar brevemente. A gente chama atenção para a importância do cumprimento das obrigações acessórias, né? Também é chamada atenção aqui para o que está previsto no artigo 5º do regulamento, que fala que o benefício fiscal que dependa de requisito não prevalecerá se esse não for satisfeito, considerando-se devido ao imposto no momento em que tiver ocorrido a operação ou prestação. Um dos requisitos constantes no artigo 55 do anexo 1 do RICNS é constar no documento fiscal emitido, além dos requisitos exigentes, conforme a operação ou prestação, além dos requisitos e exigências estabelecidos na legislação, a indicação por bem da mercadoria. Então, aqui há uma remissão clara de que a nota fiscal tem que obedecer os requisitos formais. O cumprimento dos requisitos formais possibilitou ao fisco, no auto de infração 4.143.780-9, lavrado contra a autuada, justamente a constatação de que muitos dos CNPJs informados naquelas notas fiscais ou eram baixados ou pertenciam a outros estados, ou eram empresas públicas, pessoas físicas, fundações privadas, ou seja, o correto cumprimento das obrigações acessórias permitiu ao fisco constatar a irregularidade de diversos destinatários das operações. Importante lembrar também que esse auto está voltando a julgamento depois da baixa diligência pela 7ª Câmara, e aqui, na volta da diligência, houve a manifestação do fiscal atuante, que diz claramente que não foram cumpridos os requisitos da diligência. Então, que não houve a comprovação pela autuada de que os destinatários, ditos escolas públicas, se enquadrariam como sujeitos, como hábeis ao benefício. Então, basicamente, é isso que está na minha manifestação. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Rodolfo, pelo esclarecimento. Eu abro para debates. Silvio, Pois não, doutor. eu gostaria de pedir vistas do processo para me debruçar um pouco melhor sobre as questões, principalmente os pontos trazidos pelo doutor Rodolfo. Então, se fosse possível. Tá ok, fica à vontade, pode solicitar. Alguém mais quer vista? Doutor Walter, doutor Carlos? Tá ok. Doutor Tiago, o processo saiu em vista, ele oportunamente retorna. Se for possível, se o senhor quiser, pode comparecer. E se alguém tiver algum questionamento de fato, eu abro a possibilidade de o senhor esclarecer. Tá ok? Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Com o pedido de vistas, eu encerro o julgamento desse processo e também eu encerro a sessão de julgamento. Peço que todos aguardem
o encerramento da gravação e da transmissão para se retirarem.